Boa noite, pessoal. Estamos começando mais um Fala aí, Jô. E a entrevistada dessa noite é conselheira de administração, fundadora da Donella & Partners, Giovana Donella, uma das mulheres mais bem-sucedidas em nível empresarial do nosso país e uma das maiores especialistas em governança corporativa. Giovana, seja muito bem-vinda ao Fala aí, Jô. Boa noite, Jô. Muito obrigada pelo convite. O prazer é todo meu de estar aqui com você e com toda a equipe da Connect TV. Muito obrigada. Giovana, o que exatamente é a governança corporativa? E como esse tema tem crescido tanto em importância para a saúde das empresas? Sim, é um tema bastante relevante. Acho que você começa com uma boa pergunta, porque o que acontece na grande maioria das vezes é que as pessoas confundem muito o conceito do que é governança. E a governança corporativa nada mais é, Jô, do que você estabelecer todo um sistema na companhia no qual você dirige, monitora e incentiva a empresa. Então, o que seria isso? Esse sistema ele só funciona com vários órgãos funcionando e com várias partes envolvidas. Então, aí você tem o relacionamento desde os sócios até os dirigentes da companhia, o CEO e toda a sua gente, como eu digo, né? Então, pegar tudo isso e fazer tudo isso funcionar junto, de forma que todas essas partes relacionadas façam o bom direcionamento da companhia, um bom monitoramento e também o incentivo desse CEO ou desse presidente para dirigir a companhia de forma efetiva. E um bom sistema de governança, ele vai propiciar à companhia uma saúde efetiva. E por que isso acontece? Acontece justamente porque, assim, fazendo uma metáfora simples, né? Seria como se você olhasse para um corpo humano, por exemplo, ele tem todo um sistema de funcionamento para que o corpo funcione bem e esse ser humano funcione bem. Só que esse corpo, para funcionar bem, ele tem vários órgãos que precisam estar funcionando bem. E aí você precisa do sanguinho, né, nas veias para fazer esses órgãos funcionarem. E isso são as normas, os procedimentos, os direcionamentos que todo esse sistema também tem que ter para funcionar. Então, de uma forma muito, muito simples, é dizer que todo esse sistema realmente vai trazer saúde para essa empresa ou para esse sistema se seguir toda essa norma, se seguir os procedimentos, se tiver políticas para que tudo isso funcione bem, e aí o sistema funcionando bem, o corpo funciona bem e tem saúde, né? Giovana, a maioria quase que absoluta das empresas brasileiras e até mundiais são empresas e grupos familiares. Como que a governança corporativa pode ter sucesso nesse tipo de empresa? Sim, olha, Jô, você acaba de falar de um tema que eu sou extremamente apaixonada, né? Eu sou uma defensora, assim, muito forte de todo o processo de governança e principalmente nas empresas familiares nas quais eu tenho atuado ao longo dos últimos anos da minha carreira. E, no fundo, eu acabo sempre pensando o contrário. Como que a empresa familiar não vai adquirir um bom processo de governança para que ela tenha subsistência? As empresas familiares, ou sejam elas pequenas, médias e grandes, existe sempre a figura do fundador, né? E eu sempre digo que quando o fundador adquire um processo efetivo de tranquilidade e sabedoria, é o momento dele pensar, poxa, eu preciso instituir esse processo até mesmo para preservar a saúde em todas as dimensões da companhia, porque quando a gente olha para uma empresa familiar e não familiar também, existem 3 grandes dimensões que precisam estar equilibradas, né? A dimensão financeira, sem a qual nós não temos condições de evoluir, né? Porque sem dinheiro é complicado ir para qualquer canto. A dimensão social, que pré-estabelece uma condição de a gente tem que ter a nossa gente funcionando muito bem, e a dimensão ambiental, porque sem ambiente também nós não vamos construir. Quando essas 3 dimensões estão em equilíbrio, existe uma conexão entre elas, uma intersecção, como eu digo, que quando as 3 estão equilibradas, você cria a imagem e reputação da companhia. Então,
eu diria que não só a empresa familiar, mas qualquer empresa, quando se estabelece esse sistema e se tem esse equilíbrio dessas 3 dimensões, ela tem uma boa imagem e reputação e, consequentemente, tem uma boa sobrevivência. De boa sobrevivência, a gente tem a sustentabilidade em todos esses pilares e dessa sustentabilidade você atende bem seus clientes, os seus fornecedores querem fornecer para essa empresa, os seus colaboradores querem trabalhar nessa empresa, os seus clientes querem comprar o seu produto e aí, inevitavelmente, você tem um equilíbrio de todas as partes, né? De todas as partes relacionadas, tanto internas quanto externas da companhia. Então, eu diria que é fundamental que as empresas familiares tenham essa consciência de que a governança não é só para gente grande, não é só para empresa grande. Eu tenho a experiência de trabalhar, inclusive, com empresas, startups, que querem começar já com governança. Tenho a experiência de estar num dos conselhos de uma empresa que vai fazer agora 2 anos, é uma empresa de engenharia, e essa empresa resolveu, ao começar o negócio, que queria começar já com o processo de governança, inclusive já instituindo seu conselho de administração e funcionando muito bem, e os sócios sempre dizem, a gente aprendeu que ter opiniões externas é errar menos e aí construir mais rápido o nosso caminho de sucesso. Então, inevitavelmente, quando a empresa absorve tudo isso, ela está trabalhando em qualquer idade, em qualquer momento de vida dela, para melhorar todo esse sistema. Então, não só os familiares, mas qualquer uma aí, acho que o processo é efetivo. É um assunto que causa certa polêmica até nas empresas, é a sucessão e o planejamento sucessório. Muitos empresários acreditam que vão perder o seu poder dentro da empresa, outros acham que estão querendo matá-los antes da hora. Como é possível lidar com isso e implantar uma governança corporativa dentro da empresa com sucesso nesses tipos de empresas? Muito bem, Jô. Olha, todo o processo de sucessão que é muito bem implementado, ele exige uma programação. Né? Então, assim, a gente dizer que um processo de sucessão pode ser feito a qualquer momento é trabalhar num processo traumático. Então, eu sempre digo que tudo isso não é um botão que você liga e desliga. O processo de sucessão, ele precisa ser, em primeiro lugar, programado diretamente com o fundador. Ele tem que sentir o momento, porque eu acho que a gente tem que respeitar toda a história de vida desse fundador, e ele tem que sentir o seguinte, que quando ele começa um processo de sucessão, não é que amanhã ele vai deixar de fazer parte da empresa dele, ele pode, inclusive, estabelecer quanto tempo ele ainda quer. E dentro desse tempo, quanto maior a gente tiver o espaço, esse intervalo entre o momento que ele quer realmente ir só para o conselho, ou então realmente quer viajar pelo mundo e quer deixar a companhia, quer vir uma vez por ano aqui para ver a situação, quer ficar só como sócio da companhia, enfim. Esse processo, primeiro que exige essa programação, dessa programação, então, um cronograma de ações, porque normalmente quem for suceder, se for filho ou herdeiro, tem um processo. Se não for filho e nem qualquer outro herdeiro, fazer parte da própria constituição da companhia, um outro executivo, por exemplo, também tem que ser programado, também tem que ver os pontos fortes desse sucessor e os pontos fracos, trabalhar os pontos fracos, estabelecer muito bem nos seus documentos da companhia, desde contratos sociais, acordo de sócios e até na estrutura da companhia, quais são os deveres e responsabilidades desse sucessor, até que ponto pode ir, até que ponto não pode ir. E eu sempre tenho uma experiência incrível, assim, Jô, que é, quando bem programado, esses processos são até cheios de felicidade, porque quando eu converso com algumas empresas que eu atendo ao final de processo, a gente já fez processo de sucessão de 13 meses, mas também já fez processo de sucessão de 3 anos. E depende muito da maturidade da companhia, da maturidade do sucessor e da maturidade do fundador que quer passar o bastão.
Então, eu normalmente acabo perguntando, e aí, como é que foi o processo? Foi muito duro? Dele, nossa, se fosse tão bom assim, já teria feito antes. E realmente isso acontece, porque quando ele sente que ao invés de estar perdendo o poder, muito pelo contrário, com o processo de governança mais o processo de sucessão, ele acaba tendo uma visão até mais ampla da companhia, porque olha de cima, olha com mais indicadores, tem uma pessoa que já está ali sendo preparada, respondendo, ele consegue observar mais, consegue sair um pouco mais do dia a dia e trabalhar mais estrategicamente. Então, assim, é sempre um ponto extremamente polêmico a sucessão, e essa polêmica vem justamente do processo do fundador em estabelecer realmente um programa para que ele fique seguro. E aí aconteça realmente o que ele quer. Porque se não programar e na infelicidade de uma morte ou de qualquer acidente, o que acontece? Vai acabar acontecendo aquilo que ele não queria, né? E aí não tem como gerenciar, né? Nós temos alguns casos de sucessão que os herdeiros estavam sendo preparados e acabaram falecendo antes do fundador. E isso acaba gerando uma ruptura. E é uma política que antigamente nós víamos muito nas empresas, que os pais já preparavam os filhos, começavam a trabalhar desde cedo, iam sendo preparados para essa sucessão. E a gente tem visto hoje em dia que muitos empresários acabam deixando a família de lado, né, dentro da própria empresa e colocando outros executivos. Qual o tipo de empresa é mais fácil trabalhar? Aquela em que os herdeiros estão ali preparados ou aquelas em que existem executivos e alguém herda a empresa e não tem nenhum preparo para aquilo? Não dá para dizer assim, ou A ou B é melhor, né, Jô? Porque nós temos pontos fortes e pontos fracos nas duas situações. O que é muito importante numa situação ou na outra é que o processo já comece com as premissas muito bem estabelecidas. Então, eu sempre digo, um fundador quer começar um processo de sucessão, ele já estabelecer logo, como eu digo, logo no V0, né? Quais são os parâmetros que ele quer, até para deixar já tudo isso documentado. Porque, acontecendo ou não qualquer coisa no caminho, a gente tem uma vontade ali que está sendo bem seguida, bem estabelecida. O que a gente normalmente encontra são processos onde os familiares estão dentro da companhia e dentro dessa companhia não se estabelece processos realmente efetivos de governança, tem uma tendência de não estar totalmente sendo gerido de forma profissional. Então, eu diria o seguinte, que o que precisa se estabelecer é todo esse processo de governança com as meritocracias, aonde, ou num cenário ou no outro, a gente tenha sempre em mente e em foco que o que precisa se buscar é o resultado da companhia, né? Independente se é parente, se não é, se é filho ou se é sobrinho, está na posição X e essa posição X tem as suas responsabilidades, tem as suas metas e as suas consequências, né? O que a gente sempre diz em governança que é o seguinte, você tem uma coisa chamada responsabilidade corporativa, que é você se responsabilizar pela companhia, e também uma coisa que é prestação de contas, que é prestar as contas, ou para o lado bom ou para o lado ruim. Ou fez coisas boas, tem que prestar contas, e fez coisas ruins, tem que prestar contas também. Então, eu acho que o grande lance dessa questão, mais do que se tem familiares ou não familiares, é justamente isso, se ou numa condição ou no outra, é estabelecido um ambiente com essa governança. Se estabelecido esse ambiente, aí sim fica mais efetivo. Não estabelecido, aí sempre vai ter as suas crises aí internas, né? Bom, pessoal, nós vamos dar uma rápida paradinha para os nossos intervalos e já a gente volta. Até daqui a pouco. Estamos de volta com Fala aí, Jô. Giovana, me diz uma coisa. Você é uma mulher de sucesso num meio quase que totalmente masculino. Por que nós vemos tão poucas mulheres em posições de destaque no nosso mundo corporativo?
Jô, a gente, há muitos anos, né, que eu luto pela igualdade de gêneros, e não só isso, mas pelo predomínio das mulheres nos altos cargos de administração. Então, frequentemente me fazem essa pergunta, e eu sempre tento colocar que a gente, se é que nós podemos colocar em 3 grandes principais dimensões aí, uma delas é a questão política, né? A outra coisa é a questão das empresas. E a outra coisa é uma questão pessoal. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando a gente fala político, é do próprio sistema político, tanto do Brasil, e isso acontece também em vários outros países do mundo, mas vamos falar especificamente do Brasil, é se estabelecer políticas para que as mulheres possam estabelecer melhor as suas condições de colaboradoras dentro das companhias brasileiras. E criar-se políticas para que se possa gerir melhor a sua carreira, cuidar da sua família e assim sucessivamente estar em altos cargos. O segundo ponto, que é a questão das companhias, é também, da mesma forma, essas companhias criarem políticas internas que sustentem esse crescer das mulheres de forma que elas possam fazer as suas carreiras sem ter que abandonar no momento que vai cuidar da sua família. E o terceiro, que é da própria mulher, né? Porque se você for estabelecer hoje no Brasil, a gente tem em cargos de alta administração 10% de CEOs brasileiras. E se você for olhar em termos de conselheiras de empresa, 7%, e se tirar acionistas, 3%. E quando você passa para cargo de gerente, aí você tem um número maior, acima de 30%. Então, o que acontece aí nesse gap? É o gap justamente onde ela está na idade de casar, ter os seus filhos, e aí, se ela tiver que optar entre a família e os filhos e a carreira, ela acaba optando pela família e pelos filhos. E por que isso acontece? Justamente pelos 2 principais motivos iniciais que eu disse. Políticas e empresas que também não estão dando esse suporte. Então, a gente precisa combinar um pouco dessas 3 variáveis, né? As empresas criando condições, a própria mulher entendo essa condição, poder optar em poder trabalhar de forma efetiva, ela não vai ter que abandonar nem a empresa e nem a família, vai poder conciliar, porque de fato é diferente. É diferente uma mulher que tem que ficar 9 meses com uma barriga, vai ter filhos e tem que cuidar desses filhos, né? Embora os maridos cuidem também e tudo, mas sem dúvida a mulher tem esse papel muito mais forte na vida dos seus filhos. E aí o conjunto dessas 3 coisas é que vai fazer com que a gente tenha cada vez mais essas mulheres atingindo esses cargos e tudo, essas 3 dimensões hoje elas estão um pouco melhor do que no passado, a gente está melhorando um pouquinho, mas a gente ainda tem muita coisa para fazer, né? Hoje a gente tem visto que as famílias são muito mais participativas também, né? Os maridos e mulheres têm papéis mais ou menos equivalentes, tanto na subsistência da família, quanto também na própria criação dos filhos, na participação na educação e etc. Existem carreiras onde as mulheres se destacam, eu creio que um pouco mais, né? Uma delas é o Poder Judiciário, onde cada vez mais nós temos visto juízas, promotoras, procuradoras, né? Até a presidente do nosso Superior Tribunal Federal hoje é uma mulher. Nesses casos, a ascensão ela é feita por provas, por exames, o que mostra que as mulheres não precisam de cotas e sim de oportunidades iguais para chegar aos postos mais altos. Você acredita nisso? Olha, Jô, eu já fui bem contra cotas. Até se você olhar alguns programas de TV que eu já dei entrevista, no momento de me perguntar, você é a favor ou contra cotas? E eu sempre disse, eu sou totalmente contra cotas, porque eu acho que nós temos toda a condição de entrar e fazer sucesso e realização. Só que aconteceu um fato na minha vida que eu comecei a repensar isso. Tenho uma grande amiga negra, e um dia, falando de cota para negros, eu disse, não, sou totalmente contra. Ela virou para mim e falou assim, amiga, se não fosse as cotas, eu não seria sua amiga, porque a gente se conheceu na faculdade e ela acabou, né, em que momento que isso acontece. Então, eu fico pensando o seguinte, a cota
ela é um catalisador do processo. Porque a quantidade é tão pequena que a gente, em algum momento, esse exemplo que você deu é um exemplo onde se tem provas e tudo. Então, existe uma condição diferenciada. Mas, por exemplo, mulheres nos conselhos de administração. A gente tem projetos tramitando para que se tenha cotas e eu era contra. Hoje eu sou a favor. Porque, de fato, se a gente não catalisar o processo, eu não digo que a gente tenha que ficar sempre com essa condição de cotas. Mas, num momento inicial, a gente precisa disso para alavancar e depois a gente ir uniformizando. Só para você ter uma ideia, eu vou te dar um dado, Jô. Se nós fôssemos manter a condição que tem hoje no Brasil para mulheres conselheiras, nós vamos levar 100 anos para a gente ter 20% de mulheres nos conselhos de administração. De 100% dos assentos hoje de conselho, somente 7% corresponde ao gênero feminino. E se tirar as acionistas, nós passamos para 3%. É um número muito pequeno. Então, a gente precisa catalisar isso e depois de uma certa uniformidade, aí sim vem a regulação normal, né? Perfeito. A gente tem um caso de cotas que acaba sendo meio que desvirtuado, que é o caso da política. Nós temos nos cargos aos parlamentos, deputadas federais, deputadas estaduais, vereadoras, nós temos um sistema de cotas onde cada partido tem que indicar 30% de mulheres das vagas que vão oferecer aos seus candidatos. E, por um lado, nós vemos que, às vezes, colocam mulheres de um certo político mais influente, filhas, ou então pegam uma mulher aleatoriamente só para cumprir aquela cota. Então, acaba desvirtuando um pouco. O que você acha que as mulheres podem fazer para que isso mude, para que, em havendo a cota, que ela seja realmente aproveitada por mulheres que tenham capacidade, que possam estar lá, que tenham todo o conhecimento para mudar o sistema político e em todos os outros níveis e aspectos nas empresas, no judiciário, seja lá onde for. Eu acho que essa solução, né, ela não vem só da mulher. Né? A gente tem que sempre trabalhar num conjunto de situações aí. Nesse caso, tendo-se a cota, inevitavelmente, em algum momento, a gente passa, sim, por um momento inicial onde pode ser que esteja sendo levada a essa cota pessoas não preparadas, mas eu também acho que a gente precisa, sim, tê-la para que essas mulheres e todas as partes também que estão trabalhando no processo possam se preparar para isso e possam também ter essa experiência de que, olha, não deu, então o que eu preciso para estar melhorando, ter todo um jogo de situações onde possibilite estar entrando, estar executando um bom trabalho, mas eu também acho que isso não, como eu digo, né, não é também uma tecla de ligar on e sair funcionando, não é também um processo. A gente vai passar por um tempo onde a gente pode ter essas situações que você colocou, mas inevitavelmente estamos melhorando, estamos aumentando o número, e acho extremamente importante termos mulheres na política, termos mulheres que entendem de gestão, porque à medida que cresce o número de gestoras, também a tendência é melhorar o número de mulheres para entrar na política, inclusive algumas gestoras, até amigas minhas que são muito boas gestoras e são muito boas executivas, empresárias, estão pensando já em estar dentro da política, justamente porque abriu a possibilidade. E eu acho que dentro de abrir possibilidade e a gente errar um pouco no início ou não, você já está funcionando num processo melhor. E a gente já está tendo mais diversidade. E quando a gente tem diversidade, Jô, qualquer que seja o campo, ou no político, ou no empresarial, em qualquer situação, a diversidade ela é importante. Não só a diversidade de gêneros, mas a diversidade de cultura, a diversidade de conhecimento. Um país, quanto mais diverso for em todos os seus sistemas, mais efetivo será. E será mais efetivo não é porque a mulher é melhor do que o homem ou o homem é melhor do que a mulher. É porque ambos juntos são melhores.
e aí todo e qualquer resultado, ou seja, de uma empresa ou de um país, vai estar trabalhando melhor dentro dessa diversidade, né? Maravilha. Para encerrar, Gel, eu queria que você deixasse a sua mensagem para os nossos telespectadores e também fique à vontade para passar os contatos, informações, para quem quiser saber um pouco mais sobre governança corporativa. Ah, tá. Eu acho que uma grande pensamento meu, essa semana mesmo eu escrevi num jornal no Brasil a respeito de ética nos negócios. E ética é um grande pilar da governança corporativa, né? Eu acho que nós estamos passando por um momento no país de muita reflexão, né? É um momento onde todos nós, alguns comemorando, mas eu acho que, no geral, a gente tem um sentimento de tristeza mesmo, até quem está comemorando, porque é um momento muito crítico, né? Se estabeleceu uma condição de corrupção no Brasil realmente de uma forma tão escancarada, tão absurda, que só pode deixar tristeza para o seu povo, para o legado do Brasil. Então, o que eu quero colocar é que a governança corporativa é extremamente importante dentro das nossas corporações e dos nossos negócios em termos de política. Mas nada disso, nenhum sistema de governança vai funcionar, Jô, se nós não tivermos uma pauta muito importante em questão de ética. Porque sem ética, o sistema não vai funcionar. E esse sistema precisa que todo o nosso padrão de ética, transparência e comportamento, tanto com sócios quanto com todas as partes relacionadas de nossas empresas, estejam de forma efetiva. Então, eu queria deixar essa mensagem de que a gente se lembre sempre que a ética tem que ser o nosso catalisador de todos esses processos e, dentro disso, estabelecer isso nas empresas é uma grande felicidade que eu tenho dentro da minha carreira, sou apaixonada pelo que eu faço. Então, qualquer empresa aí familiar e que precise estabelecer e implementar esses processos, pode nos procurar, Giovana Donella, e nós temos o nosso telefone 011 4195 3135 em Alphaville. Maravilha. Quando a conversa é boa, passa rápido, né? E nós encerramos assim o nosso Fala aí, Jô, dessa semana, onde nós entrevistamos a conselheira de administração, Giovana Donella, uma das mulheres mais influentes desse país, a quem eu agradeço imensamente a participação. Desejo a todos uma boa noite. Boa noite, Giovana. Semana que vem a gente volta. Eu que agradeço, Jô. Muito obrigada pela atenção.